Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br, e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar sobre os misteriosos sons capturados no lado escuro da Lua pelos astronautas da missão Apollo 10. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, não sei se vocês já perceberam isso, mas a Lua sempre está virada com a mesma face para o nosso planeta. Sim, observa, quem aí nunca tinha tentado a isso. A Lua sempre está exibindo a mesma face virada para a gente. E isso ocorre por uma coisa muito simples. A Lua, como qualquer aí Lua ou planeta, gira ao redor do seu eixo. E a duração dessa girada aí ao redor do eixo, da rotação, com o movimento de translação ao redor do planeta Terra, dura o mesmo período, 27 dias e 8 horas. Então por isso que a Lua parece que está sempre fixa ali no céu olhando pra gente, quando na verdade sim, ela gira, mas como ela gira e vai girando ao redor do nosso planeta, parece que ela nunca está girando. E uma das consequências disso é que existe uma face que a gente chama de visível ou clara, né? Que é essa que a gente sempre vê, e existe uma face escura, oculta, que a gente nunca aqui vê do nosso planetinha Terra. Uma das consequências também disso é que, se você mandar uma mensagem, por exemplo, de rádio para a Lua, só quem estiver na face visível vai receber. Se você estiver na face escura, você não vai conseguir nem mandar uma mensagem de rádio para o planeta Terra, nem receber uma mensagem de rádio para o planeta Terra. Só que os astronautas da Apollo 10, enquanto estavam na face oculta da Lua, durante 1 hora receberam mensagens de rádio. Então o que aconteceu? Vamos saber mais sobre esse assunto. Antes de pousar na Lua em 1969, os Estados Unidos mandaram 10 missões Apollo para orbitar ao redor, realizando experimentos, verificando técnicas, locais e tudo mais, até que no dia 21 de julho de 1969, o homem finalmente pisou na Lua com a missão Apollo 11. Portanto, antes da Apollo 11 existiram outras 10 missões Apollo. Nós vamos falar aqui da penúltima missão antes do homem pisar na Lua, a Apollo 10, que foi enviada em maio de 1969. 3 astronautas foram enviados ali para a Lua para simplesmente orbitar a Lua e verificar os instrumentos, os módulos de comando, o módulo de pouso, se tudo estava ok, porque quando fosse realmente pousado ia ser transmitido para o mundo inteiro, portanto nada poderia dar errado. Assim, assombrados, o homem não foi simplesmente saiu daqui e pousou na Lua do nada. Foram 8 anos de preparação, desde quando o John Kennedy lá deu aquela chinchada na NASA e falou: quero um homem na Lua, em 1969. E aí a NASA correu, foi lá até que conseguiu. Eu sei que muitos de vocês falam: não, o homem não foi para a Lua, Matheus, fala sobre isso. Só que eu vou fazer um especial exatamente do contrário, mostrando que sim, o homem pisou na Lua. Aguardem, não tem nem previsão ainda, tá? Então nem adianta ficar me cobrando, mas eu vou fazer. Eu já tenho o material separado, já tenho os documentários separados, já tem tudo, ó. Suculento vai ficar o negócio. Bem, voltando. Então essa missão aí, Apollo 10, ela simplesmente ficava orbitando a Lua, ou seja, ela ficava um período na parte visível, onde ela se comunicava com o centro lá em Houston, aqui o planeta, e um tempo na parte oculta, onde ela perdia completamente a comunicação com a base de comando lá em Houston, certo? Isso demorava mais ou menos 1 hora em cada setor, da parte visível e parte oculta. Ela ficava uma hora visível ali, 1 hora na parte oculta. E foi durante essa parte oculta que os astronautas estavam lá, os 3, dentro ali do módulo, quando eles começaram a ouvir no rádio um som misterioso, algo incrível. E eles comentaram sobre o assunto, foi tudo registrado. Escuta esse vídeo real aí dos astronautas falando o que estavam escutando. That music even sounds outer spacey, doesn't it? Do you hear that whistling sound? Sounds like, outer space type music. That music even sounds outer spacey, doesn't it? Do you hear that whistling sound? Sounds like, outer space type music. Então, depois eles começaram a pensar: será que a gente vai falar isso ou não, cara? Vamos discutir sobre o assunto. Veja mais esse trecho.
Por que os astronautas ficam pensando se vão falar ou não, assombrados? Porque é o seguinte, já pensou se o pessoal lá de Houston pensa que eles são malucos? Porque eles não deveriam estar ouvindo nada no lado oculto da Lua. Aí eles relatam para o pessoal lá, falam, ó, a gente ouviu durante 1 hora coisas aqui no nosso rádio, tá? Dizendo pra, vixe, esses astronautas tão é louco, nós não vamos mandar mais eles pra missão Apolo nenhuma. Então por isso que eles ficaram pensando se falariam ou não, porque eles estavam com medo de ser taxados de maluco, né? Como hoje acontece, acontece algo sobre a troca, você fica pensando se vai falar ou não, porque eles vai falar que você é louco, e depois não participar de outras missões. Mas eles resolveram se encontrar e tudo foi ouvido e transcrito por Houston e arquivado durante 40 anos. Portanto, de 1969 até ali 2008, né? Foi em 2008 que foi revelado, ficou oculto. Até que em 2008 foi revelado e um programa de TV chamado Os Documentos Inexplicáveis da NASA, exibido nesse final de semana lá nos Estados Unidos, no canal Discovery Science, passou essa reportagem aí, falando desse mistério que quase ninguém conhecia. Você vai poder assistir completinho, são só 5 minutos de reportagem, tá? Tem o link aqui na descrição. Durante o programa, eles consultaram a NASA, né? Falou, NASA, e aí, o que vocês vão falar aqui, essa barulheira aqui? A NASA falou, meu amigo, isso não é nada, isso não é som de alienígena, isso não é som de nada. Na verdade, sabe o que é? Isso daí é interferência de rádio. Interferência entre o rádio que está no módulo de comando e o rádio que está no módulo de controle. Lembrando que eles estavam acoplados, tá? Durante a missão Apolo 10 eles não desceram na Lua, então continuou acoplado o módulo de controle e o de comando. Como cada um tinha o rádio, porque eles precisavam se comunicar, né? Sempre fica um cara lá em cima e o que estava lá embaixo, eles mandam a rádio um pro outro, portanto tinha rádio nos dois lugares. Aí a NASA falou que eram esses rádios que estavam dando interferência um no outro. Será? Durante o programa também falou a história da sonda Cassini, que quando ela estava lá orbitando Saturno, ela começou a ouvir esses sons também misteriosos, sons alienígenas. E que aí os cientistas conseguiram dar uma explicação depois de um tempo. Era nada mais do que partículas carregadas que ficavam se movendo pelo campo magnético ali daquele planeta. Portanto, poderia ser isso que acontece na nossa Lua? Não, assombrados, porque na Lua não tem campo magnético, né? Não tem atividade geológica, é um planeta morto. Então não tem como ter campo magnético ali. Então não vai ser causado por causa de partículas carregadas. O fato é, assombrado, se a gente parar aqui para pensar realmente, foi algo inacreditável o que aconteceu. Os astronautas são pessoas da índole mais alta que deve existir, porque eles não podem errar, eles são treinados para fazer a coisa certa. Então, eles ouviram aquilo, 3 pessoas ouviram durante 1 hora no lado oculto da Lua algo sendo tocado no rádio deles. Só que não tem como ser nada enviado do planeta Terra, porque tudo fica bloqueado naquela parte visível, tudo para ali. Então, o que tocou no rádio deles? That didn't used to keep it sound outer spacey, didn't it? Do you hear that? That whistling sound? Sounds like, outer space type music. Muita gente diz que existem alienígenas que moram na parte oculta da Lua, que ficam ali naquele lugar, já que a gente não consegue ver daqui da Terra ali. Será que eles capturaram sons de alienígenas que tentaram manter contato com alguma coisa? Eu não sei te falar. Eu sei que eu queria ter acesso a essa 1 hora de som, né? Já que a reportagem foi só 5 minutos e passou esses trechinhos que eu passei aqui pra vocês, mas eu não encontrei. Se alguém de vocês encontrar o arquivo completão do som, deixa aqui nas opiniões, que depois eu coloco aqui na descrição e mando um grande abraço pra você, tá? Deixa a sua opinião, assombrados. O que fez tocar o rádio lá da missão Apolo 10? Foi a MC Melody com seu metralhadora, hahaha? O que capturou lá? Deixa a sua opinião. Pra mim, é algo realmente misterioso, mais um mistério aí, que em breve deve ser solucionado. Até mais, assombrados! Assombrados, os relatos da Ana é a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu?